Quando você carimba uma dívida, um escrito da época, olha que interessante. Colossenses 3,15 diz, porque a cédula, a escritura que era contra nós, Jesus aniquilou, encravando-a na cruz, e ele apagou. Por que esse termo é usado? Naquela época, por exemplo, eu vendi algo para Ingrid e ela não me pagou. O nome dela ia para o mural da cidade, tinha um mural na entrada da cidade com o nome dos devedores. E todas as pessoas que entravam naquela cidade não iriam comercializar com ela ou comprar ou vender, porque ela não pagava. E isso dava um X nas costas. Então, quando ela tomava posse e entendimento do dano que ela estava sofrendo, ela pagava a dívida comigo. Porém, o nome continuava lá. A única coisa que mudava é que fazia um X aqui. Aí toda vez que alguém entrava naquela cidade e olhava para aquele papel e via o nome dela, mesmo com a dívida paga, vão dizer, ela um dia foi devedora, um dia ela foi mal pagadora. Então olhe bem para mim agora, preste bem atenção. Quando Colossenses 3 diz que Jesus cancelou a escritura que era contra nós, a palavra no grego ali é apagou. Ele pegou a sua dívida, colocou na cruz e não fez um X, ele apagou. Para que você saia daqui hoje com o anel no dedo e ninguém diga que há um X nas suas costas. Paz e graça, queridos irmãos, Pastor Wendel Pereira, estamos reunidos aqui mais uma vez para falarmos sobre a paixão pela palavra de Deus e a reconciliação que o nosso Deus nos deu, enviando Cristo Jesus na cruz. Estou acompanhado hoje da nossa irmã Ingrid Rocha, paz e graça, Ingrid. Paz do Senhor. Paz Ela Senhor, vai pessoal. nos auxiliar nas leituras aqui. Como nós falamos no último vídeo sobre os 4 pontos importantes para você que está num processo de reconciliação, de se voltar para Deus e entender o seu propósito, hoje queremos compartilhar com você o que você receberá ao se reconciliar com Deus. Como diz o dito popular, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou mostrar para você que você tem muita coisa a ganhar. E se você não tomar uma decisão correta, você tem muita coisa para perder. Diante disto, eu quero ler um texto que queimou nos meus ossos quando nós nos reunimos para falar desse vídeo. E está lá na carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13 e 14. Vou ler para você. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isto que você precisa fazer. O quê? Olhar para o alvo. E quando você olha para o alvo, que é Cristo Jesus, você é atraído. E o texto diz, eu concorro, eu corro, eu avanço pelo prêmio. Algo motivava Paulo, algo levava ele a agir, um prêmio. E é isso que deve hoje ficar bem claro para você nesse processo de reconciliação. Há um prêmio te esperando no final, na linha de chegada. Por isso nós vamos voltar a Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, que nós estamos usando para falar sobre esses vídeos de religar, reconciliação, resgatar a paixão pela palavra de Deus. E no versículo 22, nós vamos tirar aqui alguns ensinamentos profundos para a sua vida. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Veja, a Bíblia diz no capítulo 15 que o pai ele estava movido de uma íntima compaixão. Essa íntima compaixão do pai
ela tem amparo em uma profecia do Antigo Testamento, que daqui a pouco nós vamos ler. E o pai, quando percebe a aproximação do filho e essa íntima compaixão leva o pai a ir de encontro, beijar aquele filho com um odor terrível, com vestes sujas, com barba grande, cabelo por fazer, mas nada disso impediu o pai de dar-lhe um beijo no seu filho e dar uma ordem aos servos: olha, prepara, e ele diz com urgência, vestes, o anel e a sandália. E é sobre essas três coisas que eu quero falar com você. O versículo de Filipenses diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e prossigo, avanço para as que estão diante de mim. Eu quero aqui conjecturar que o que está diante de você agora é justamente veste nova, anel de selar e sandálias nos teus pés. Foi isso que o Pai, ele mostra para nós. O profeta chorão, Jeremias, no capítulo 31 e o versículo 20, nos dá um tema profético para a nossa reflexão. E é a partir dessa base bíblica que nós vamos conversar sobre esses três itens que você pode anotar agora, tomar nota e guardar o seu coração, porque ao final desse vídeo é o prêmio que você receberá. 31:20. Isso. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comoveu por ele o meu coração. Deverás me compadecerei dele, diz o Senhor. Veja, o profeta Jeremias escrevendo para um povo dentro do cativeiro, um povo longe da sua cidade, longe de Deus. Um povo naquela época que havia feito alianças com nações pagãs e seus deuses. O Senhor, por intermédio de Jeremias, aqui no capítulo 31, apresenta a nova aliança. E ele diz: o meu coração se compadeceu do meu filho. E é justamente a proposta do Pai na parábola de Lucas 15. O Pai apresenta aqui esta nova aliança. Qual? Jesus, o Cristo. E é sobre ele a nossa conversa. Perceba que no versículo 21 de Lucas 15, o filho, ele caindo em si, a Bíblia diz que ele confessa algo. Veja, ele diz bem assim: pequei contra o céu. O que é isto? Isto é uma declaração, é uma confissão de um pecador que se arrepende. Logo, ao tomar essa atitude, a compaixão do Pai, a confissão, o abandono e o reconhecimento do estado de perdição que ele estava e do local que ele estava, que não era o lugar dele, ele tomou uma atitude em se levantar e voltar para a casa do Pai. Veja, ele resgatou, e ao tomar essa atitude, três coisas são restituídas para ele: vestes novas, anel no dedo e sandália nos pés. E eu quero falar com você agora, você que está nos assistindo e que está neste processo de se levantar e voltar à casa do Pai. Primeira coisa que você deve guardar agora no teu coração é que o Pai está movido de uma íntima compaixão por você. O Pai está preocupado com você. O Pai está com os olhos sobre você, porque o Pai proporcionou numa nova aliança, Jesus na cruz, a tua reconciliação. E é isto que o Senhor mostra para nós. Quando o filho chega na casa, ele faz um pedido no seu coração. Lembra o que ele falou? Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o jornaleiro dele tem abundância de pão. E o jornaleiro do meu pai, ele tem condições. Eu vou voltar, ainda que eu seja um escravo, mas eu vou voltar. E quando ele chega na casa do pai, ele faz um pedido: pai, eu quero ser um escravo seu. E o pai, olhando para o servo, diz: busque uma veste rápida e dê ao meu filho. A primeira coisa que o pai deu a ele foi as vestes. Por quê? Porque as vestes naquela época, no contexto que eles estavam, era uma realidade social. Só usava túnica naquela época quem estava em uma condição social diferenciada dos demais. Como assim?
A túnica representava a posição daquela pessoa na sociedade. Por isso os escravos, eles andavam com roupas simples. Então quando o pai mostra para o filho uma veste nova, o pai não apenas está trocando uma vestimenta dele, como o pai também está restituindo a ele a posição social que ele abriu mão. E o pai está respondendo à indagação dele quando ele disse: eu não sou digno de ser filho, eu quero ser escravo. Quando o pai dá as vestes e ele diz com brevidade, ele está falando: filho, eu aceito a sua confissão, eu aceito o seu pedido de perdão, mas eu não aceito a sua ideia de querer voltar para ser escravo, porque quem volta para a casa do pai, volta para ser filho. E quando o pai dá a túnica para ele, o pai está declarando para todos que o filho voltou e assumiu o seu papel social naquela sociedade. Então olha como é importante você receber as suas vestes. Porque além do filho agora experimentar uma reconciliação familiar, ele está experimentando uma reconciliação social. E talvez você que me assiste, você pode ter certeza, quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida social nunca mais será a mesma. O ambiente que você frequenta, as pessoas que você conversa, em algum momento alguém olhou ou vai olhar para você e vai dizer: você fala como ele. As suas vestes te denunciam, porque foi isso que Pedro ouviu naquela fogueira quando ele disse: eu não conheço ele. Mas alguém levantou e disse: mas você fala e você se veste como ele. Por mais que você queira sair do meio de Cristo e ir para o mundo, se aquecer na fogueira do mundo, as pessoas sabem que ali não é o seu lugar. As vestes, ela também fala sobre uma ideia no Antigo Testamento de que quando o homem pecou no Éden, quando houve a queda, o que Deus fez? Matou um animal e fez uma? Vestimenta. Para quê? Para cobrir a Nudez. Aqui nós temos a doutrina da justificação, da redenção. Então, quando o homem pecou, logo teve que um sacrifício acontecer para cobrir o homem, para vestir o homem. Então, quando você volta para a casa do Pai e você recebe essa veste, você está recebendo justificação. Você está sendo redimido. Significa que o sangue de Jesus, o sacrifício, foi entregue para cobrir o seu pecado. Essa é a ideia de o homem que caiu no Éden ter o sacrifício de um animal para ter a sua nudez coberta. E hoje o sangue de Jesus cobre a multidão do seu pecado quando você abandona e volta para Ele com arrependimento sincero, e o Pai te dá novas vestes e um novo tempo na sua vida. As vestes também diz em Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 8, há uma pontuação importante sobre vestes e eu quero compartilhar com você essa passagem. Vamos ler juntos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Leia só o final de novo. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Veja, receber as vestes do Pai, primeiro, é reposicionamento social. Segundo, é declarar que você não é escravo, você é filho. Terceiro, é lembrar você que o seu pecado foi coberto na cruz, que Jesus pagou o preço. E quarto, vestes em Apocalipse são os atos de justiça da igreja. Quando o texto está falando é no contexto do casamento. Então o filho, quando voltou para casa, ele não só recebeu uma veste de social, uma veste de posição, mas em termos espirituais, ele está recebendo uma roupa para sentar-se no casamento, salvação, para sentar-se na mesa, nas bodas do Cordeiro. Então, quando você volta para a casa do Pai, você também está recebendo uma veste que vai te qualificar a entrar no casamento, no arrebatamento de Cristo para com a sua igreja. Por isso, as vestes aqui em Apocalipse, quando fala atos de justiça dos santos, está falando das práticas, das ações, das atitudes que a igreja, o cristão faz na terra. E isso constrói a sua veste no céu. Mas essas ações, atos e atitudes não são humanas,
meritórias do homem, são ações, atos e atitudes de justiça. Por isso, são condições que o Espírito Santo leva você a praticar. Então você que está me assistindo agora, o Espírito Santo está falando ao seu coração e ele está te propondo arrependimento, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque esse será um ato que vai construir a sua veste para a eternidade. Então a dependência do Espírito Santo, como? Vai tecer. Vai? Está sendo tecendo, está tecendo. Por isso a ideia de tecer, tecido na Bíblia é fantástica. Porque em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar uma mulher chamada Tábita, Dorcas. E a Bíblia diz que ela costurava, tecia túnicas para os apóstolos. E quando a igreja percebe que ela morreu, a Bíblia diz que a igreja entrou em desespero e mandou chamar Pedro. Porque quem é que vai construir atos de justiça na igreja? Se está morto. Por isso o pai diz, o meu filho que estava morto voltou. Porque ele voltou para construir, tecer um ato de justiça, a veste. Por isso Pedro vem, ora e Tábita é ressuscitada. E você que está nos assistindo agora, você está tendo a sua vida com Deus ressuscitada, para que você construa novas túnicas para aqueles que vão vir depois de você. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é importante você guardar no seu coração. Glória a Deus. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que você vai receber quando você resgata o amor pela palavra. Fique comigo, porque tem algo muito forte que eu tenho que falar com você aqui, muito profundo que Deus me deu, em muitas angústias e agonia da oração desta semana, algo gerado em nós para te passar. A segunda coisa que ele recebeu foi anel. E anel é interessante, porque o anel da época, veja bem, quando um engenheiro se forma, ele recebe um anel. Quando um policial da rota se forma, ele recebe um anel. Quando um arquiteto, um engenheiro, um advogado se forma, ele recebe um anel. Isso dá autoridade, porque ele cumpriu um ciclo e isso autentica o processo que ele passou. O anel tinha o brasão dos reis e das famílias da época. Então toda vez que alguém fazia uma compra, ele selava. Toda vez que ele assinava um contrato, ele selava. Toda vez que ele escrevia uma carta, ele selava. Então quando o filho vem e o pai dá a ele o anel, o pai está dando a ele, diga comigo, autoridade. Autoridade, e entenda, nós não estamos aqui preocupados com o seu dinheiro. Nós não estamos aqui pregando, pensando em recurso financeiro, mas tem gente que está afastada de Deus e vai entender o que eu vou dizer agora. Por que a tua vida financeira está quebrada? Porque você está longe de Jesus Cristo. Porque quando ele recebe o anel, ele está recebendo autoridade para comercializar, porque os comerciantes daquela época só compravam e vendiam com o selo do anel. O escravo não tinha anel, né? Então ele na posição de escravo, que ele voltou, ele não teria o anel, né? Logo, ele não teria poder do e-commerce. E era a realidade que ele queria, mas não era a realidade que o pai queria para ele. Por isso a Bíblia fala que além do que nós pensamos, é o plano de Deus para nós, né? Do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Deus tem para você. Está no nosso coração. Então, receber o anel é receber autoridade sobre as finanças. É receber reposicionamento da autoridade espiritual. E isso é tão interessante, porque quando ele escreveu uma carta, imagino eu, o filho pródigo lá, escrevendo uma carta, ele selava. Ele escreveu um contrato, ele selava. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens, cujo conteúdo é Cristo e este crucificado. Então, quando ele escreve e sela, nós somos uma carta e o Filho está recebendo agora o selo do Espírito Santo. Efésios diz que nós somos selados para o dia da nossa redenção. Então você que está recebendo o anel agora, você está recebendo autoridade, mas você também está recebendo o selo de que você tem um dono, que é o nosso Senhor Jesus, que te comprou na cruz. Quando você carimba uma dívida, um escrito da época, olha que interessante, Colossenses 3,15 diz, porque a cédula, a escritura que era contra nós, Jesus aniquilou, encravando-a na cruz, e ele apagou,
Por que esse termo é usado? Naquela época, por exemplo, eu vendi algo para Ingrid e ela não me pagou. O nome dela ia para o mural da cidade. Tinha um mural na entrada da cidade com o nome dos devedores. E todas as pessoas que entravam naquela cidade não iriam comercializar com ela ou comprar ou vender, porque ela não pagava. E isso dava um X nas costas. Então, quando ela tomava posse e entendimento do dano que ela estava sofrendo, ela pagava a dívida comigo. Porém, o nome continuava lá. A única coisa que mudava é que fazia um X aqui. Aí toda vez que alguém entrava naquela cidade e olhava para aquele papel e via o nome dela, mesmo com a dívida paga, vão dizer, ela um dia foi devedora. Um dia ela foi mal pagadora. Então olhe bem para mim agora. Preste bem atenção. Quando Colossenses 3 diz que Jesus cancelou a escritura que era contra nós, a palavra no grego ali é apagou. Ele pegou a sua dívida, colocou na cruz e não fez um X, ele apagou. Para que você saia daqui hoje com o anel no dedo e ninguém diga que há um X nas suas costas. Porque lá em Miqueias 7 e em Isaías vai dizer também que dos teus pecados, diz o Senhor, eu não me lembrarei mais. Por isso a ideia do anel também representa para nós libertação do passado. E talvez o que te impede hoje de voltar para Jesus é o passado. Você fez, você é um ex, você falou, você errou e isso te acompanha. Mas hoje o Senhor te dá anel e apaga isso da sua vida, porque o propósito de Deus é reconciliar você com Jesus. Anel também nos mostra, Ingrid, identidade. Quando você volta no Antigo Testamento e você encontra Judá, e Judá cometeu um pecado, a Bíblia diz que ele perdeu o cajado, o selo e o bordão. O selo era o anel da época, era o anel de selar. E quando Judá perde esse anel, Judá não só perdeu o anel, Judá ele perdeu a sua identidade ministerial. Ele se esqueceu de quem ele era. Preste bem atenção porque isso é importante. O anel também fala sobre a sua identidade. Quando você coloca o anel no dedo com o brasão da sua família, você lembra de onde você veio, quem você é. E eu quero te perguntar, quem é você? Quem é você que está me assistindo agora? Porque o anel vai dizer as suas origens. O anel vai determinar a sua identidade. E talvez você, como Judá, cometeu algo que perdeu essa identidade. O pecado rouba de nós a identidade que o Pai nos deu. Por isso, quando o Pai coloca o anel de volta no dedo do seu filho, o Pai não estava apenas colocando o anel de autoridade financeira ou de reposicionamento no e-commerce. O Pai estava dizendo para ele, a sua identidade que você ao mundo foi e rolou com porcos foi roubada, mas agora você está recebendo ela de volta. Quando você foi para o mundo, você perdeu a sua identidade. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu que você pertence à família da fé. Você esqueceu de onde você veio, para onde você vai. Mas quando você recebeu o anel, o Pai te lembrou que você tem começo, meio e fim. O anel fala sobre identidade. E é interessante destacar que a Bíblia mostra para nós que a nossa identidade em Cristo jamais pode ser apagada. Eu quero contar uma rápida história para você. A Bíblia diz que João Batista, estava batizando no Jordão. E a Bíblia diz que João, erguendo a cabeça, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João não estava perto de Jesus. João viu ele chegando e disse, ele é o Cordeiro. Tem dois tipos de pessoa me vendo agora, irmã Ingrid. Os que foram para o mundo e perderam a sua identidade. E os que estão ainda, mas perdeu a capacidade da identidade de Jesus. Por quê? Quando você lê em Mateus 11 em diante, e você pega capítulos antes da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele estava preso no cárcere.
como ele era um homem querido por Herodes, Herodes permitiu ele receber visitas. E os discípulos de João vão até ele e dizem: mestre, aquele a quem tu deu testemunho além do Jordão faz sinais. E aí João Batista fala assim para os discípulos: vai lá e vê o que ele está fazendo. Os discípulos vão até Jesus e retornam para João Batista e dizem: mestre, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo anda e os mortos são ressuscitados. Aí João responde: é ele é o Messias, segue-o. O que aconteceu com João Batista, que no capítulo 1 de João vê Jesus de longe e o reconhece como o Cordeiro, e que processos depois ele não consegue mais identificar que Jesus é o Messias. Talvez você está assim agora. Talvez quem está nos assistindo perdeu a noção de quem é Jesus. Situações, né? A depressão. Ansiedade. O que mais? Medo. O que mais? Julgamento. O que mais? A prisão. A prisão. O pecado, o prazer no pecado, apego ao pecado, né? João estava em uma profunda depressão. E talvez você se afastou de Jesus e está preso em uma depressão. Um dia você olhou e falou: é Ele, é isso que eu quero, é Jesus. E hoje você não consegue mais. Mas diga glória a Deus. Porque quando os discípulos voltam e falam para João que viu os sinais, João tem certeza que era Jesus. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você. Abre aí a sua Bíblia. E você que está aí, anota em Isaías 61. Veja o que o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre Jesus no Antigo Testamento, escreve sobre o ministério de Jesus. Olha como é importante, e você vai entender agora o porquê o nosso tema é resgatando a paixão pela palavra de Deus. Lê para nós, Isaías 61. O versículo 1 mesmo? Isso. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando João escuta a notícia dos discípulos relatando esses feitos, João teve certeza que Jesus era o Messias não pelos sinais. João se lembrou das Escrituras. Porque João teve certeza em falar: ele é o Messias, porque não os sinais estavam ali falando, mas o texto de Isaías saltou do meio de uma depressão, de um cárcere e de uma futura morte que estava para acontecer. Mas nada disso foi mais forte que o texto bíblico brilhando como o sol da justiça na mente de João. Quando ele ouviu os discípulos falando, ele lembrou da palavra. A paixão da palavra voltou. A paixão da palavra ressurgiu. E João disse: ele é o Messias. E os discípulos falaram: por que ele está fazendo sinais? Não, porque ele está fazendo o que a Bíblia disse que ele iria fazer. Como você pode agora voltar e vencer? Simples. Volte a ter paixão pelas Escrituras. É isto que a Bíblia diz para nós. E quando Jesus, ele reconhece essa realidade de João Batista, e ele olha para seu querido irmão, e Jesus Cristo agora, aos olhos de João, é o Messias. Jesus Cristo agora aos olhos de João é o Cordeiro. Isaac, creio eu, que levantou do trono, porque Isaac teve ali a sua resposta. Porque no Moriá não apareceu o Cordeiro, apareceu um carneiro. Veja aqui a importância das Escrituras, de você ter paixão pela palavra. É isto que vai trazer você ao lugar da vitória. A paixão pela palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o pai faz isso com o filho, ele também dá a ele sandálias. E isso é muito lindo. Porque você conhece alguém, Ingrid, que está afastado e que no mundo ela tem a sensação de estar livre? Sim. Você conhece alguém que está afastada de Jesus e que tem a sensação de que ela pode fazer o que ela quer? Sim. Você conhece alguém no mundo que se afastou de Deus e tem a sensação de o fato dela poder ir em uma festa, beber, drogar-se, fazer sexo à vontade,
tem a percepção de que está livre, É o que mais falam, né? mas eu vou mostrar para você que você está equivocado. Por quê? Quando o filho chega, o pai dá vestes, anel e sandália. Quando você olha para o Antigo Testamento, você encontra Deus falando para Moisés: tira as sandálias. Em Josué 15, você encontra Josué descalço. O sacerdote, quando entrava no templo, a túnica dele tinha que ir até o pé, porque ele entrava no templo descalço. Mas era o período da lei. Era o período da escravidão. No Novo Testamento, o pai dá sandálias ao filho. Por quê? Naquela época, só usava sandália quem tinha liberdade. Os escravos andavam descalços. Por isso o pai coloca a sandália no pé dos filhos e fala: filho, você me pediu para voltar como escravo, mas quando eu te dou a sandália, o pai está respondendo: você não vai ser meu escravo, você é meu filho. E você tem liberdade. E quando você voltou para a casa do pai e se reconciliou e resgatou a paixão pela palavra, você tem de volta a liberdade que você perdeu. Eu vou mostrar para você que nós cristãos temos liberdade. Você pode beber hoje? Posso? Pode fumar? Posso. Pode ir para a balada? Posso. Eu também posso, mas eu não quero. A gente não deixa de fazer isso porque é pecado. A gente não deixa de fazer isso porque a igreja fala que é pecado. Não. Nós não fazemos porque nós não precisamos. Nós conseguimos ir para uma festa e não precisamos nos embriagar para dar risada. Nós conseguimos ir para a praia e não precisamos entrar em festas sexuais porque nós não precisamos disso. Nós temos liberdade para escolher. Agora, eu desafio você que está afastado a ir para o carnaval, para uma rave, para uma bagunça e ficar sem beber, sem usar droga e sem se prostituir. Os amigos não deixam, né? Faz o teste, vai pra balada e não bebe, né? Fica lá na rodinha dos Exato. amigos, vai ficar bebe, você não vai tomar nada. Careta! Você vai ficar preso. É a prisão que você vive. Você bebe pra se enturmar. Você faz outras coisas pra fazer parte do ambiente, como teve, né? Gente que já falou assim pra mim: ah, eu fico com algumas mulheres porque os meus amigos falam. Eu bebo para participar da rodinha. Então isso é a prisão, né? Não é a liberdade. Quando você vem para Cristo, você está livre. Então eu te faço uma pergunta que eu fiz para um amigo meu de quartel na época. Quando nós estávamos no quartel, tinha o rolê, eu não ia. E ele me perguntou: meu, você é escravo, você fica preso. Eu falei: eu estou livre. Eu posso muito bem ir para uma festa e não me embriagar. E você consegue? Ele falou: não, todo rolê eu tenho que tomar uma Heineken. Eu falei: então quem é o escravo? Por isso, quando o filho volta, o pai dá ele a sandália. Porque o pai está falando: na minha casa você tem liberdade. Na minha casa você pode andar, você pode entrar, você pode sair. Na minha casa, filho, a liberdade que você perdeu lá no mundo, no meio dos porcos, você recebe de volta. Porque escravo anda descalço, mas filho anda com a sandália. Isso é tão importante que o calçado, ele traz também segurança. O calçado, ele traz equilíbrio. E o calçado, ele traz proteção aos pés. Os pés, olha só, rapidamente. Os pés é tão importante na religião, qualquer que seja. Quando uma criança nasce, qual é o primeiro exame que ela faz? Pezinho. Porque detecta-se tudo naquela criança. Quando você vai em religiões de raízes africanas, uma das primeiras coisas que você vai fazer é colocar o pé direito dentro da roda e tomar um banho de pipoca. Eu não estou aqui criticando essa religião, mas é um hábito. Os pés é muito importante. Por isso, em Efésios 6, a Bíblia mostra para nós como é importante você ter o seu pé calçado. No quartel, quando nós íamos desfilar, quando nós íamos marchar, uma coisa que a gente tinha que fazer era conferir a amarração do coturno. Porque se algum de nós, enquanto desfilava, o coturno soltasse o cardaço, isso significava cadeia. Mas eu nunca esqueço quando todos ali
certeza, o pé, o coturno brilhando, bem amarrado, e nós marchávamos juntos com o pé direito no bumbo, e cada passo que nós dávamos, o chão tremia. Quando nós dávamos o fora de forma, tremia o pátio que nós estávamos desfilando, porque os nossos pés estavam bem calçados. E nós temos que estar com nossos pés calçados também, porque a Bíblia mostra para nós que no Antigo Testamento Deus mandou tirar as sandálias, mas no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, Deus manda vestir as sandálias. Vamos ler Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Leia de novo. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por fim, o filho recebeu sandálias. Receber sandálias é receber liberdade. Receber sandália é entender que não é escravo. Receber sandália é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Veja o que o Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 52, no versículo 7, ele diz: por que eu estou hoje obrigatoriamente folheando muitos textos na Bíblia? Porque a paixão pelas Escrituras emana das folhas sagradas, da palavra, desejo da meditação. E é isso que acontece no processo da reconciliação. O teu espírito clama para que você vá até o texto. Veja, Isaías 52, 7, o que ele está falando? Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Glória a Deus. Sandália nos pés, na cabeça do filho, era voltar para casa e ser escravo. E o pai, quando deu o anel e quando deu as vestes, disse: aqui você não é escravo, você é filho. O filho disse: ou serei escravo ou jornaleiro. E quando o pai dá a sandália, o pai responde: você vai ser meu filho e não vai ser jornaleiro. Porque o jornaleiro, se você quiser saber, assista ao próximo vídeo. Ele era responsável de casa em casa, ele ia dar as notícias. Mas o filho, quando volta, o pai dá a ele sandália, dizendo: filho, você não será um jornaleiro, mas a profecia de Isaías 52:7 se cumpre na tua vida. Quão bom e agradável é aquele que não dá uma boa notícia do dia, mas que dá a notícia do século, a salvação. Fique conosco, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre o jornaleiro de Deus. E se você voltou para Jesus apenas para tentar, pensar, ser escravo ou jornaleiro, ele faz de você um filho pregador da boa notícia, que vai muito além do que um simples jornaleiro que recebe uma moeda por dia. Que Deus tem para você é muito maior. Por isso, irmã Ingrid, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o jornaleiro de Deus. E você, fique conosco para a glória dele. Acompanhe as redes sociais, deixe o seu comentário, dá o seu like, divulga, curta, compartilha, passe adiante vida abundante, porque nós estamos nesse projeto para abençoar a tua vida. Lembre-se, Romanos 11:29 diz que os dons de Deus são sem arrependimento. O filho voltou para casa e teve a área familiar restaurada, a área social restaurada, a área financeira restaurada e a área ministerial restaurada. E eu termino essa palavra no próximo vídeo, falando do jornaleiro. Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, irmã Ingrid, pela ajuda. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, pastor. Um abraço. Ósculos fraternais, meus irmãos. Sucesso. Até o próximo vídeo.